vi aquela arca grandona, e as pessoas lá na arca. Eu perguntava ao Senhor, dizia: Senhor, agora eu estou um pouco atrapalhado, não me lembro se eu cheguei a ver a arca, mas eu perguntava ao Senhor, Senhor, como é que vai ser? Eu perguntando sobre o fim dos tempos, como é que vai ser? Na visão o Senhor me dizia assim, aquela voz estrondando: será como no dia de Noé. Forte. Mas como assim? Ele dizia, no dia de Noé as pessoas se davam. Ele começou a me ensinar. As pessoas se davam em casamento. Elas não se preocupavam, elas viviam um dia normal, como se um dia normal. Mas de repente veio o dilúvio sobre toda a terra. Aí eu disse, mas como é que vai ser, Senhor? Aí ele disse, será como no dia de Noé? Aí o Senhor me mostrava, assim como as pessoas entraram na arca e a arca foi elevada, a igreja será elevada sobre a terra no arrebatamento. Aqueles que não entraram na arca ficaram na grande tribulação. E o mundo foi destruído, a gente sabe, foi destruído pelas águas, não foi? Mas aqueles que entraram na água não foram, ou na arca, não foram destruídas. Parafraseando como diz o pastor Diego, aqueles que se converteram ao Senhor não serão destruídos. Não serão aniquilados, mas subirão no arrebatamento. Dá um glória a Deus. E nessa elevação que eu estava de quinta, me acordei cedo. O Senhor fala muito comigo, irmão. Principalmente quando eu me entrego, quando eu mergulho mais, é que Ele fala. Eu me acordei ministrando e era eu contando a minha vida. E eu contava a minha vida e o Senhor me dizia assim, conta a sua vida. O culto já estava marcado, né? Esse culto ia ser um culto diferente. Eu ia trazer ensino da palavra. Mas o Senhor disse ao meu coração, fala da sua vida. Eu disse, Senhor, eu me acordei eu ministrando. Aquela sensação entre acordado e dormindo. Mas Senhor, está gravando, tá? Eu disse, mas Senhor, as pessoas já sabem da minha vida. Rosaline contou o testemunho dela aqui, foi muito impactante. Muitas pessoas foram abençoadas, não foram? Eu disse, as pessoas já sabem. Mas o Senhor disse, conte. Então, Deus sabe todas as coisas, irmão. E talvez alguns conheçam parte da minha vida, outros conhecem um pouco, outros não conhecem. Mas eu acredito que Deus queria que eu contasse a minha vida um pouco, não é? Não tem como contar tudo, mas um pouco. Para trazer fé para o seu coração. Para mostrar que Deus é vivo e que Deus é real. E que Ele faz milagre. Me subiu esse texto aqui no coração em 2 Coríntios capítulo 5, precisa abrir não, 5 versículo 17, que diz assim. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Houve um dia que eu me encontrei com Cristo, irmão. E minha vida mudou completamente, da água para o vinho. Eu sofri, irmão, na vida. Quando eu começo a contar a minha história, aí Isaac diz, lá vem pai de novo com essa história do doce, mas Sara. Era uma época complicada. Eu acho que alguns aqui pegaram tempo complicado, que é da minha idade para cima, pode ter pegado, que tem as irmãs ali, tem Zezinho, tem outros aí. Mas teve uma época, quando a gente era molecote, que naquele tempo, hoje a gente come doce na hora que quer. É ou não é? É ou não é, igreja? Daniel um dia estava em casa e desejou rapadura de amendoim. Desejou no pensamento, irmão. A mãe de Daniel passou ali na pista e viu uma barraca e encontrou, sabe o quê? Rapadura de amendoim. E ela olhou para aquela rapadura de amendoim e comprou aquela rapadura. Vou levar para Daniel. Como é que pode um negócio desse? O cara só faz pensar e outra pessoa recebe o comando de Deus e ela vai comprar para levar, para satisfazer o desejo daquela pessoa.
Olha para seu irmão e diga: isso é teu pai, irmão. Diga: não tenha medo não, irmão. Quando você mergulhar, quando você se entregar, diga, chacoalha seu irmão, diga: Deus vai cuidar de tudo. E aconteceu muitas coisas desse tipo, irmão. Era uma época difícil. Televisão era preto e branco, de tubo. Quem lembra das televisões de tubo? Não era? Tinha uns que para pegar o cabo chegava e pá, e ela pegou. Glória a Deus, dá até para assistir o jogo. Dá glória a Deus, nós não era crente, né? Naquele tempo. Era uma alegria danada quando alguém comprava uma televisão. E eu me lembro uma vez, irmão, que, rapaz, doce nós comíamos assim, era a coisa mais difícil do mundo. E eu me lembro uma vez que eu comecei a vender bolsa de café Petim. Quem lembra daquelas bolsas de café Petim? Só para os antigos, né? Ia no mercado e vendia. Rapaz, eu comprei uma lapa de um doce de banana, levei para casa, empurrei dentro da gaveta para ninguém ver. Arrochei comendo doce sozinho. Final de ano, uma vez perdida no ano, mãe dizia: é festa, vai comprar refrigerante. Os refrigerantes não existiam de 2 litros, não. Nem de 1 litro, era de garrafinha, tubaína, cajuada. Não era? Aí eu chegava, vinha, era até ali Piancoli, só tinha aquele mercadão grande. Tinha outros, acho que vocês nem se lembram, alguns se lembram. E eu ia com a carroça. Eu enchia de refrigerante a caixa e eu saí empurrando, coisa mais feliz do mundo. Hoje eu vou tomar refrigerante. Deus era bom. Era um tempo difícil, mas era bom, irmão. E como criança a gente não tinha tanta preocupação, não tinha muita... Era brincar de bila, peão. Quem lembra de peão? Era bom demais, irmão. E eu fui crescendo naquele ambiente. Isso é um pouco da minha vida. Eu ainda novo, um rapazinho disse para mim assim: rapaz, eu era um religioso, porém não nasci de novo. Porque o cara pode ser um religioso sem nascer de novo. Religioso é aquele que cumpre as normas, reza terço, vai à igreja nos domingos. Não é? Ele cumpre as normas, porém não teve uma experiência com Jesus Cristo. Se ele morrer, ele vai para o inferno, porque ele cumpriu as normas, mas não teve a experiência. Eu cumpri as normas, eu gostava daquelas coisas, de terço. Eu era perturbado, irmão. Eu pegava um tercinho que mãe, com todo respeito aí, viu? Depois, quinta vai ter um curso de doutrina, eu vou ensinar isso. Mas eu colocava aquele tercinho na beira, na cama de madeira tinha a partezinha de cima, eu colocava aquele tercinho ali, rapaz. O diabo vinha de madrugada e puxava a minha perna. Eu dava cada supapo, eu fazia puf! E gritava. Me colhia todinho, cobria a cabeça. Eu digo: rapaz, eu comprei um crucifixo, parece que piorou. Eu era um religioso, mas sem nascer de novo. Chegava para a mãe, dizia: mãe, tem um bicho puxando eu pequenininho, tem um bicho puxando minha perna. Mãe dizia: está crescendo, menino. O povo diz que quando está crescendo faz isso. Mas não, irmão, eu sentia as garras do diabo puxando a minha perna. Deus já tinha algo comigo. Certa noite, numa madrugada, eu abri os meus olhos. Quando eu abri meus olhos, eu vi um ser resplandecente na porta do meu quarto. Brilhava tanto que eu novinho, pequeno, não sabia. Olha para seu irmão e diga: Deus tem chamado com você. Você não sabe o amor que Ele tem por sua vida. Pode dizer, você não sabe o amor que Ele tem por sua vida. E o cuidado que Ele tem. Minha vista chega, se encandeceu, eu não vi mais nada e fiquei, eu tapei assim, mas eu não tive um pingo de medo. Quando as coisas é do diabo, o cara tem medo. Quando as coisas é de Deus, você sente alegria e paz. Mas eu cresci perturbado. Um rapazinho, um amigo meu,
tinha perdido até seu pai, o nome dele era Edi Carlos, não sei se alguém chegou a conhecer. Filho de Antônio Vieira. Ele passou um tempo até na Batista. Lembra deles? E mataram o pai dele e eles ficaram aflitos. Era três crianças, ele novo, tinha a mãe. Era amigo meu. E de repente ele tem um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Eu não sei como está a vida dele hoje, porque é possível você ter um encontro com Jesus e se afastar. Eu não quero se afastar de Jesus, irmão. Eu não quero abandonar esse caminho, eu não quero perder essa visão, irmão. Eu quero ir até o fim. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Seu nome foi escrito no livro da vida. Você pode celebrar, meu irmão. Aí, eu me lembro, eu escutava uma música, canção bonita, da igreja católica, era o Padre Zezinho. Quem lembra de alguma música do Padre Zezinho? Padre Zezinho, né? Quem lembra de alguma? Ninguém lembra, irmão. Tem uma música bonita. Um louvor bonito. Canta aí um pouquinho. Canta aí, Diego, um pouquinho. Canta ligeiro, o povo está para os ouvidos aí. Mas canta um trechinho aí, vai. Aí, abençoa, Senhor, milhas. Tinha outras também, irmão, que era muito bonita. Eu me apegava àquelas canções. Quando ia chegando à tarde, eu ficava temeroso, com um medo perdido. Porque o diabo me afrontava. E Edi Carlos chegou para mim e disse: Roberto, tu quer... Eita, que palavra, irmão. Ficou guardado. Eu era bem novinho. Às vezes a gente não entende as coisas quando acontecem na nossa vida. Quando chega mais lá na frente a gente vai entender. Tem tanta coisa que aconteceu com você que você não entendeu. Tantas palavras que seu pai lhe deu, sua mãe lhe deu. Aquela chinelada que sua mãe lhe deu, quando puxou na sua orelha. Às vezes a gente não entende. Aí quando chega uma idade a gente começa a entender. E ele disse assim para mim. Roberto, tu quer conhecer a verdade? Eu disse, eu quero. Eu era religioso, mas não tinha a verdade. É possível ser religioso e não ter a verdade. Quando eu disse eu quero, ele pregou o evangelho para mim pela primeira vez. Ele nem pregou o evangelho. Ele disse assim, foi simples. Ele disse, peça a Deus que Ele vai lhe mostrar. Oh glória, dá glória a Deus. Rapaz, eu fui para a garagem de casa, com toda sinceridade do meu coração, eu disse, Senhor, me mostra a verdade. E o Senhor me mostrou. Às vezes a gente está num canto e está sendo enganado. Mas quando a gente rasga o coração, o Espírito Santo vem e mostra a verdade e abre os nossos olhos espirituais, irmão. Acorda, Andréa. Glória a Deus. Eu sou ligado, não sou? Oi? Continua? Glória a Deus. E o Senhor me mostrou a verdade e abriu os meus olhos espirituais. Mas eu passei por muita situação. E fui crescendo. Crescendo com as ignorâncias do meu pai. Eu não culpo meu pai. A gente nunca deve culpar o pai ou a mãe por o tempo de ignorância. Talvez tem coisas que você está vivendo hoje porque seu pai não soube lhe tratar, nem sua mãe soube lhe tratar. Mas o que é que eu faço então, pastor? Eu preciso amar eles e perdoar eles. Porque eles não tinham entendimento nem conhecimento da palavra. O conhecimento que você está tendo hoje. Eu me lembro uma vez que nós crescemos assim. Todo mundo lá em casa tinha que trabalhar. Esse negócio de estudo não. Podia estudar, mas tinha que trabalhar. E uma vez eu como criança, que é criança? Quer brincar, quer jogar bola. O pai chegou em casa e disse, não estou falando para falar mal dele não, irmão. Estou falando um pouco da minha vida para você entender. Porque às vezes tem coisas que ficam na sua alma agora que precisa ser arrancada e destravada, que foi do passado, que Deus quer nos libertar, irmão. Para que a gente seja livre. E quando eu cheguei em casa, eu estava em casa, dormindo,
como criança, dormindo um pouco mais tarde, o pai chegou em casa, acorda vagabundo, e puf, deu uma tapa na minha perna que eu me despertei. E eu fui crescendo dessa forma. Hoje eu compreendo ele, irmão, porque ele não tinha conhecimento da palavra. E eu acredito que muitas pessoas já passaram por coisas desse tipo. Quem já passou? Quero te dizer uma coisa, libere seu pai, sua mãe. Tem pessoas que são até abusadas pelo pai, por um. E você sabe que pessoas que foram abusadas por um pai. Tem. E hoje está o psicológico arruinado. Precisa liberar o perdão. Às vezes entra no casamento, tem dificuldade dentro do casamento porque ficou aquele negócio na mente. E precisa ser liberto daquilo. Foi crescendo, foi avançando. O diabo, mãe me deu uma bibliazinha, pequenininha. A minha era cinza. Que a remessa mais nova era azul. Era dada na escola, quem lembra dessa Bíblia? Peguei aquela Bíblia. Mãe disse assim, olha, agora passou a acreditar em mim. Eu botei a Bíblia debaixo do travesseiro para dormir. Não é que começou a dar certo, os bichos foram parando de puxar a minha perna. Meu irmão vivia debaixo de uma opressão de Satanás grande. Tinha um irmão que chegou a um ponto dele entrar no banheiro, ele pegava a lâmpada assim e fazia assim, ó, pá, quebrava. Eu não tinha conhecimento da palavra. Eu sabia que aquilo era espiritual, mas não sabia fazer nada. Teve uma vez que ele entrou dentro do banheiro para se matar. E quando o pai disse, ele entrou dentro do banheiro, lá vai eu, corro correndo, dou uma pesada na porta, a porta se abre. Eu corro, pego meu irmão, porque eu tinha força que só na época já estava crescendo. E livrei meu irmão da morte. Mas teve uma vez que não deu tempo, não. Eu nunca vou esquecer, eu estava no quarto deitado, mais ou menos umas 11h30, 12 horas, e eu escuto um grito lá na sala. Aquele grito, ah! Quando eu vou me levantar, que eu corro, eu vejo aquela cena. Pai de joelho, com meu irmão na mão, e uma faca espetada no peito. É forte ou não é? Irmão, não sei porque eu estou contando essas coisas, Deus sabe todas as coisas. Mas uma coisa eu sei, Deus está trabalhando no coração de pessoas aqui essa noite. A faca estava lá, eu vi pai puxando a faca dele. Eu estava na época com o braço quebrado, corri lá fora, chamei um senhor, o senhor encostou o carro e eu com o braço quebrado coloquei meu irmão no carro. E levei ele para o hospital. Sangrando. E ele ainda conseguindo falar. Ele disse assim. Ele disse, Roberto, será que eu vou morrer? Eu não sabia dizer que sim, não sabia dizer que não. Eu disse assim, entregue sua vida a Jesus. Já estava tendo um pouco conhecimento da palavra de Deus. Já estava me abrindo os olhos espirituais. Levaram ele para o hospital. Ele desmaiou. Cheguei em casa, pai desesperado, chorando. E o pai dizia, ele morreu, mas não tinha morrido não. Deus deu uma oportunidade, ele ficou poucos centímetros de pegar no coração. Deus alcançou ele passou algum tempo, adoeceu novamente, mas foi salvo, entregou sua vida a Jesus e foi salvo. E foi avançando e foi crescendo. E o Senhor foi me abrindo. Agora o diabo começou a me usar de outra forma. Eu perdi o tempo da inocência. Porque até ali onde eu era novo, eu tinha aquele tempo de inocência. De brincar. Né? Um tempo de inocência, não tinha muita. Agora eu comecei a entrar no tempo do pecado. Me envolver com bebidas, prostituição. O diabo fez, sabe o que? Botou logo eu para desfilar. Está repreendido. Porque quando o homem desfila, né, enche de mulher. Está amarrado. E ali eu fui me atolando no pecado. Me prostituía, ficava com um, ficava com outro, minha vida toda perturbada.
E aquilo foi ficando cansado, eu fui ficando cansado. Chegou um tempo que eu percebia dentro de mim. Eu tinha uma percepção de um acidente, que eu ia morrer com um acidente. Ei, você que não se converteu, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe essas percepções que a gente tem, é o Espírito Santo falando. Sabe essas percepções que você está mexendo com coisa errada e vem aqueles pensamentos, você vai se dar mal, você vai acontecer. Isso é o Espírito Santo falando. Sai disso, abandona isso. E as pressões começaram a vir sobre mim. Eu ia para o Binhas, eu vivia dentro do Binhas. Quando eu voltava do Binhas, quando eu já ia com o coração apertado. Quando eu voltava também com o coração apertado, vendo a hora acontecer alguma coisa. Quando eu me converti, depois que eu me converti, vou pular um pouquinho o testemunho. Depois que eu me converti, eu estava trabalhando com vendas, e certo dia eu viajava e estava dirigindo. E de repente, eu não sei como foi essa experiência, mas foi algo sobrenatural. Eu chorei. Foi numa reta. Mas de repente, como se dentro de mim, do meu espírito, abrisse um quadro e eu enxergasse, eu vivenciando um acidente. Onde eu saía do carro, meu corpo ficava dentro do carro e eu observava o meu corpo dentro do carro. E quando eu olhava de lado, uns seres espirituais que eram demônios vindo tomar a minha alma para levar para um inferno. E quando eu via aquilo, eu gritava desesperado. E ali eu tornei da visão. E o Espírito Santo me disse, era isso que o diabo ia fazer com a sua alma, se você não tivesse se convertido. Amém? Glória a Deus. O que aconteceu? Eu estava falando o que mesmo antes disso, que eu ia voltar? Eu ia para o Binhas, voltava com o coração apertado, vendo a hora acontecer alguma coisa comigo. Eu tinha aquele sentimento, vou morrer com um acidente e minha alma vai para um inferno. Me lembro que comecei a ter amizade com o Diego. Sempre conheci o Diego já há muito tempo, mas a gente começou a se aproximar mais, não foi, Diego? Diego começou a pregar o evangelho para mim, também reforçando, porque eu já tinha começado a ouvir o evangelho. E de repente Diego dizia assim, eu era ruim, irmão, eu brigava com as namoradas, ia para casa de Diego me consolava. Aí Diego uma vez ligou, eu não sei se ele vai lembrar, ele disse, senta aí, a gente se sentou no quarto dele, Diego, algo já estava acontecendo, Diego era da Igreja Batista, mas o avivamento estava chegando no coração dele, ele estava vindo para o meio pentecostal, onde crê nos dons espirituais. E Diego coloca uma tela lá, na televisão lá, um DVD de um culto pentecostal, onde o pregador começa a pregar e as pessoas começam a ser arrebatadas e começam a ficar arrebatadas, e aquela multidão de gente, e elas vão lançando por cima, assim, até botar no chão, não era, Diego? Tu lembra disso? E ali, oi? Não, era não, parece que era Marco Feliciano, era algum desses pregadores do Gideão. Rapaz, e ali eu fiquei impactado. Eu comecei a orar a Deus. E eu disse, Senhor, me dá uma pessoa que sirva a Deus junto comigo. E eu dizia assim, eu quero uma pessoa que tenha coragem de botar uma bacia uma bacia na cabeça e vender bolacha doce. Aí Deus deu Daniel, e nesses dias Daniel estava vendendo no meio da rua. Tinha que ser uma pessoa corajosa. O Espírito Santo veio sobre mim de uma forma tão maravilhosa, irmão, porque eu comecei a ter temor de Deus. Eu queria Deus. Eu tinha uma locadora, o Espírito Santo disse assim, venda a locadora. Deus já estava começando a trabalhar para eu entrar no ministério. Eu me ajoelhava no chão, eu entrava na locadora com as portas fechadas, ajoelhava no chão para orar. E eu sentia algo, não vou nem dizer essa palavra sentir. Percebi uma presença tão gloriosa do Espírito Santo que minhas carnes ficavam assim, ó, formegando. Quem já percebeu? Quem já sentiu essa? Quem já percebeu essa presença gloriosa no corpo? E certo dia eu botei o joelho no chão, na parede
as placas dos DVD, né, as caixinhas, caiu um DVD nas minhas costas. E eu peguei aquele DVD, olhei para aquele DVD, o Espírito Santo disse assim: feche a locadora. Eu me levantei e eu disse: está certo, Senhor. Comecei a vender tudo. Eu me lembro que eu tinha também muita amizade com o Anderson, antes da ali de Kika. Eu dizia: eu sou crente. Aí o Anderson dizia: é crente coisa nenhuma. Tu lembra disso? É crente nada. Eu disse: eu sou, rapaz, porque eu estou desviado. Ele não entendia, não era? Mas aí Deus começou o processo. Me lembro uma vez que eu me tranquei na Lan House, coloquei o joelho no chão e senti uma presença gloriosa, o Espírito Santo sobre mim, assim, eu com os olhos fechados, eu tinha convicção que Jesus estava ali na minha frente. E bateu aquele receio, né? Essas experiências, coisa nova, e eu abri os olhos bem rápido e comecei a orar com os olhos abertos. Com medo, né? Porque não tinha entendimento. Eu comecei a ter visões. Eu me lembro de uma visão que eu tive, eu andando na praça, e eu olhava para as pessoas. E quando eu olhava para as pessoas, eu conseguia ver os demônios que estavam por trás de cada pessoa. E o Senhor me dizia assim: esse demônio está fazendo isso com essa pessoa, está usando ela para isso. Esse demônio usa ela para isso. O Espírito Santo começava a me mostrar. Tudo era novo para mim. Era Deus trabalhando na minha vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está trabalhando na sua vida, irmão. Olha para seu irmão e diga: Deus está trabalhando na sua vida. Diga: você veio receber uma palavra essa noite, porque você estava desenganado, desiludido, mas o Senhor manda te dizer que Ele está trabalhando na sua vida e algo vai começar a acontecer. Glória a Deus. Eu confio em Deus, irmão. Você confia em Deus? Dá um glória a Deus. Sacode seu irmão aí que tem gente querendo dormir. Diga: ei, irmão, se prepara para o que Deus vai fazer. Diga: show tristeza. O amor assim, ó: show tristeza, show depressão, show desânimo. Sai em nome de Jesus. Amém. Deus é lindo, irmão. E ali eu me converti aos 27 anos de idade. Eita, será que vai dar tempo de chegar no final? Encontrei com Daniele. O que é uma conversão verdadeira? O que é uma decisão verdadeira? Decisão verdadeira, irmão, você diz assim: eu perco tudo, mas eu não perco minha comunhão com Deus. Conheci Daniela, comecei a namorar com Daniela, ainda estava em processo de libertação. Antes de me converter completamente, eu me lembro que eu tinha ido a uma viagem, eu sempre conto isso, faz parte da minha vida, eu tenho que contar. No começo do namoro, eu terminei traindo Daniela no começo do namoro. Isso em Recife. E vim para cá, e Deus... em pouco tempo, Deus transformou minha vida e eu me converti de verdade. Recebi a unção do Espírito Santo de uma forma tão gloriosa sobre a minha vida, que toda vez que eu orava, eu não conseguia explicar, era um poder, era uma unção, algo fumegava sobre o meu corpo. E eu não queria perder mais aquilo. E o Espírito Santo disse assim: vá até ela e confessa o que você fez. Rapaz, não foi fácil não. Mas eu obedeci. Eu disse: Senhor, se eu for dizer, ela não vai querer mais. Não vai me querer mais. E nós já tínhamos noivado. O que é que eu faço agora? E fiquei aquela confusão na mente, mas eu obedeci a Deus. Amém? E na minha obediência eu fui e confessei o meu pecado para ela. Ela acabou o noivado, ela jogou a aliança. E eu fiquei chorando, desesperado. Mas ao mesmo tempo senti uma paz muito grande dentro de mim. Fui para casa. Pela primeira vez eu adormeci com uma canção de vários anjos cantando no meu ouvido. Dá uma glória a Deus. Você crê no ministério dos anjos? Quem crê no ministério dos anjos?
Fica vindo para o culto que de repente você vai ver um aqui, viu? No culto da Filadélfia eu estava pregando e um demônio se manifestou e tinha uma irmã que hoje ela não está mais aqui, está em São Paulo, que ela tem visões abertas. Deus abre os olhos dela e ela consegue ver na dimensão espiritual. E ela disse que um demônio se manifestou, eu estava de frente do demônio. E ela disse que quando olhou de lado o demônio, não, o anjo de Deus, com espada, estava do meu lado. Mais ou menos uns 3 metros de altura, não sei. E a pessoa endemoniada lá. E ela disse assim: pastor, o anjo só estava esperando o senhor dar ordem para amarrar o demônio. Voltei para casa, com o noivado acabado. Quando eu cheguei em casa, me deitei e disse: eu te obedeci, senhor, agora eu quero dormir. E de repente eu escutei uma canção tão linda que não existe na face dessa terra uma canção como essa, irmão. Eu nunca vi uma canção dessa. Se você perguntar, eu não sei te explicar, eu não sei te dizer, eu não sei dizer nem as palavras. O apóstolo Paulo teve uma visão do terceiro céu e ele disse que o que ele viu lá, ele disse que ele não tinha nem capacidade de expressar. Mas os anjos cantaram uma canção e eu adormeci. E eu tive um sonho. Mas não era um sonho, era uma visão. E nessa visão, Daniel dizia para mim: Roberto, eu te perdoo por tudo que tu fizeste comigo. No outro dia de manhãzinha, Daniel liga para mim. Olha como Deus é maravilhoso. Olha para sua irmã e diga: vale a pena ser fiel, irmão. Dá uma glória a Deus. Dá uma risada para seu irmão aí bem boa. Diga: vale a pena ser fiel, irmão. Tem paciência. Quando foi no outro dia de manhãzinha, disse quem ligou para mim: Daniela. E eu me encontro com ela e ela diz o quê? As mesmas palavras que eu vi no sonho: eu te perdoo por tudo que tu fizeste comigo. E ali nós decidimos casar. Eu não tinha dinheiro para comprar as coisas. Eu não tinha dinheiro para comprar geladeira. Eu não tinha dinheiro para comprar sofá. Eu tinha uma cama que era de Daniel. O pai de Daniel ficou encapetado. E disse: eu não vou nesse casamento não, porque padre foi feito para casar. Não era pastor não, viu, irmão? Padre foi feito para fazer casamento. E eu não vou não em casamento de crente não. Eu olhei para Daniel: Deus é fiel. Eu olhei para Daniel: se preocupe não, Daniel, vamos orar. E nós entregamos na mão do Senhor. Sabe o que foi que o pai de Daniel fez? Deu a festa na época, gastou, na época, isso tem quantos anos? 16 anos, gastou média de 5 mil reais, na época. Hoje é pouco, mas na época, olha o que Deus fez. Fiquei tão maravilhado, irmão, porque a gente ganhou geladeira, ganhou fogão, ganhou armário, ganhou mesa, ganhamos 2 sanduicheiras, mas alguém no casamento roubou uma, Deus abençoe. Ganhamos os talheres, tudo, irmão, ganhamos tudo. Hã? Até o quê? Agulha e linha, tá vendo? E ali nós nos convertemos e começamos a trilhar o caminho do Senhor. Isso é uma jornada, irmão. Seguir a Deus é uma jornada. Primeiro mês de casamento, Daniela engravida. Isso é o quê? Um coelho, é? A avó Daniela disse: você engravidou antes do casamento. Segunda parte do testemunho fica para domingo, viu? Mas eu vou encerrar com essa que foi maravilhosa, irmão. Daniela engravidou, a avó dela desconfiou, mas nós já estávamos casados, não tinha mais o que fazer. Quando eu casei, não tinha um pastor para me ensinar, era complicado. Eu vivia de igreja em igreja. Ninguém me disse que quando se casa tem que fazer feira. E eu ganhava um salário, me casei, aí tinha que entrar e botar uma feira dentro de casa. Ferrei-me.
Mas deu certo. Pode vir o louvor. Deus abençoou. Irmãos, mãe comprou um livro. E esse livro se chama, na época era uma capa diferente, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Hoje eu acredito que tem lá, se tiver alguém da livraria, pega. Curando Enfermos. Mãe comprou esse livro, sabe para quê? Esse livro é dentro da visão. Por que o pastor está dizendo isso? Porque Deus sabe trabalhar. Porque Deus sabe trabalhar. Mãe comprou um livro para ela ler. E ela nunca conseguiu ler esse livro todinho. Pega o outro, o nome de Jesus, se tiver, tem. Já estou vendo ele lá do lado. Era esse livro, só que com uma capa diferente. Faz muitos anos isso. E mãe comprou esse livro, nunca leu esse livro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, eita Deus, você vai dar um glória a Deus, viu? Você tem que dar um glória a Deus. Porque Deus, desde o começo da nossa vida, Ele vai trabalhando na nossa vida. Às vezes a gente fica fugindo, vem para cá, mas Ele dá um catucãozinho, Ele diz, volta, e nós vai, e Ele volta. Mas Ele vai levando, até entregar aquilo que Ele quer entregar. Hoje eu estou dentro de uma visão que daqui eu sempre digo, só quero ir para o céu. Deus me associou dentro dessa visão paternal de como é o nome? Kenneth Hagin. Deus me associou dentro dessa unção, dessa visão, dessa forma de crer. Desde o comecinho Deus já vinha trabalhando para fazer isso com a minha vida. Na segunda parte do testemunho eu vou te dizer em tom profético. Porque o que Deus fez até aqui foi pequeno. Grande é o que Deus vai fazer ainda. Aí esse livro eu vejo, estou chegando no final. Vejo na mão de quem? De mãe. Só que aqui está só curando enfermo. Só que o título do livro na época era Curando Enfermo e Expulsar Demônio. E por que mãe compra um livro desse, se ela nunca leu? Pede pelo telefone, que na época não tinha internet. Tinha aquela internet do computador, aquelas antigas faziam. Demorava bem 1 hora para pegar, que era do telefone. Aí mãe comprou o livro, Curando Enfermo e Expulsar Demônio. Tá lembrado que lá no começo da minha vida eu tinha medo de me pelar de Satanás? Ai! Acho que você não entendeu, não. Vou repetir. Tá lembrado que no começo da minha vida Satanás puxava a minha perna, brincava comigo, me assombrava, me intimidava, quase matou meu irmão? Tá lembrado que era um menino que tinha medo de assombração, quando chegava de noite se pelava de medo? Aí Deus faz, com muitos anos lá na frente, a mãe dele comprar um livro Curando Enfermo e Expulsando Demônio, para eu pegar esse livro e comer esse livro, e o Espírito Santo abrir meus olhos espirituais dentro da palavra, porque esse livro é tirado de dentro da palavra. E ali, meu irmão, o medo do diabo acaba. Ai, deixa eu te dizer uma coisa, não é mais eu que tenho medo dele, eu estou assombrando Satanás, irmão, pelo poder do nome de Jesus. Levante a sua mão aí, irmão, e eu profetizo que você é um filho que Deus me deu. Que foi Deus que trouxe você até aqui, irmão. Que você não veio aqui por acaso não, irmão. E essa mesma autoridade que Ele me deu, Ele está derramando sobre esses filhos, na autoridade do nome de Jesus. Agora topa no seu irmão e diga: meu irmão, não é mais o diabo que vai botar você para correr. Eu quero uma música animada para finalizar. Diga: não é o diabo que vai botar você para correr. Aperta nele, na mão dele, sacode aí. Não é o diabo que vai botar você para correr. Diga: está preparado, irmão?
Está preparado, irmão? Você vai botar o diabo para correr. Pode rir, irmão, que ele está ficando furioso, eu estou percebendo. Pode rir, irmão. Aleluia, perdeu. Eu gosto dessa profetada aí. Levanta a mão e diga: perdeu, diabo. Perdeu minha alma. Perdeu minha casa. Perdeu minha família. Perdeu meus filhos. Perdeu o diabo em nome de Jesus. Aí eu como esse livro. Segunda parte vai ser semana que vem, mas vou concluir nesse livro e nesse testemunho, que depois eu vou falar desse também. Eu sou apaixonado por esses dois livros, porque esses dois livros, a Bíblia é a Bíblia. Cadê a Bíblia? A Bíblia é a Bíblia. Mas se não fosse a ajuda desses livros, meus olhos nunca teriam se aberto. Ia demorar muito. Foi homens de Deus usados pelo Senhor. Fui taxado de... Levei tanto nome aqui na cidade de... É uma seita. É o pastor que expulsa demônios. Só tem cão na igreja dele. Levei tanta tacada. A igreja dos capetas. Vai lá não, bicho. Vai lá não. Mas eu vou ler um texto aqui, ó. Marcos 3:22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia com Jesus: ele está possesso de Beelzebul. Falava de Jesus, ele está possesso de Beelzebul. E é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Se falar assim do meu Senhor, por que não vão falar de mim? Que sou apenas um servo dele. Fui caluniado. Me chamaram de ladrão. Não foi uma vez, não, muitas. Disseram que eu estava fora da visão. E eu vendo Jesus operar na minha vida. Tantas pessoas me criticaram, tantas pessoas bateram, muitos me abandonaram. A boca de pastores dentro dessa cidade era meu nome. Mas o Senhor me sustentou, irmão. Enquanto criticava, eu vi o poder da palavra em operação. 30 dias, Daniela grávida. Terceiro mês ela grávida. Faz um exame. E aquele exame que o feto estava se desmanchando, que era um tipo de problema que eu não me lembro o nome. Ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava em Daniela. Eram poucas as pessoas. Quando passava em frente da igreja, quem era que estava lá naquela igreja? Igrejinha pequena. Seu Mitonho, quem lembra de Seu Mitonho? Seu Mitonho sentado lá, acaba fiel, não saía do meu pé. Eu buscava ele, levava ele. E ele estava lá, eu cantando os hinos da harpa, e Seu Mitonho com chocalho. Eu dizia: então minha alma canta ao Senhor. E Seu Mitonho, chaco, chaco, chaco. Do destum, bum, dum, do derno. Eduardo no triângulo. O povo toma o cacete e nós perseverando. Na visão, na palavra. Um pastor passa lá na frente da igreja e diz assim: isso é uma seita. Ei, a seita está crescendo. Ei, tapetinha, a seita de Jesus está crescendo. E vai crescer mais, porque a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para cumprir. Olhei para Daniel chegou, meu cunhado, desacreditado. Disse: não tem problema não. Quando ele viu o exame, é assim mesmo. Eu estava revoltado com o diabo. Como é que perdeu o diabo?
que eu não quis dar no púlpito, né? Eu estava revoltado. Tu mexeu comigo, Satanás. Tu mexeu comigo lá no comecinho. Eu vou mexer contigo agora. Eu nunca vou esquecer. Feche a porta da lan house. Não feche não, deixa alguém lá. Corro para casa. Entro dentro de casa, fecha a porta. Ligo um louvor bem alto para o diabo se encabular. Porque meu negócio é assim, eu gosto de encabular ele. Porque agora ele vai ter que correr. Por que ele vai ter que correr? Sabe por que eu vou dizer que ele vai ter que correr? Porque eu não estou só. Eu sou carne. Eu sou falho. Às vezes eu erro. Mas eu tenho um coração que é dele. Botei as duas mãos. Nunca vou esquecer dessa cena. Para você não pode ser valorosa. Mas para mim, Daniel, foi valoroso e sempre será. Porque eu vi um filho ressuscitado na barriga da minha esposa. Fechei os olhos. E nunca esqueço dessa cena. Coloquei as duas mãos na barriga dela. E disse assim: Satanás, solte o meu filho em nome de Jesus. Amém. Pá, tirei a mão. E tive outra visão. Eu vi um pássaro com duas asas grandes, batendo forte, fazendo brrr, e subindo. Era Satanás preso, tentando matar a criança. Sabe foi o que aconteceu? Eu olhei para ela, disse: saia e diga a todo mundo que você está grávida e que a criança vai nascer. No outro dia de manhã, Daniela saiu para todo mundo. E eu tô achando, sabia que ela tinha pegado com tanta fé nela. Podia ver uma pessoa: estou grávida, estou grávida, estou grávida, estou grávida. Sabe foi o que aconteceu? O fruto da gravidez está ali, ó. Bata a foto que ele está desconfiado. Ah. Ele está desconfiado. Cadê as meninas bonitas daqui? A palavra de Deus funciona. E eu quero finalizar essa parte dizendo assim para você: não saia da visão. Permaneça na visão. Eu decidi no meu coração: eu não quero ouvir outros pregadores que falam diferente daquilo que eu creio. Não quero não, irmão. Porque funciona. Funciona. Você sabe o que é funcionar? Você sabe o que é eu entrar num culto para pregar a palavra, o cara está com uma faca para me matar no culto? E quando eu começo a orar, cai a faca no chão? Funciona, irmão. Você sabe o que é eu ir no Alto Santo Antônio e tem uma mãe endemoniada presa com uma faca para matar a criança? As luzes apagadas. Quando eu chego de frente, o irmão disse assim: pastor, vamos pular pelo muro? Eu disse: não. Satanás! Eu dei um grito. O diabo fez na porta lá de vidro. Puf, quebrou o vidro. Eu não me intimidei não, irmão. Quando ele abriu a porta, eu disse: está amarrado em nome de Jesus. Ele caiu igual uma serpente. Eu disse: pegue a chave e traga na minha mão. E ele saiu se arrastando e botou a chave na minha mão. Abrimos a porta e salvamos a criança. Olha para seu irmão e diga: essa palavra funciona, irmão. Diga: não sai não, irmão. Não perca a visão não, que tu vai se prejudicar. Eu não quero outras pregações que falem diferente. Eu não quero outros livros. Eu estou satisfeito. Porque eu encontrei minha paternidade espiritual. Fique de pé. Aí eu te pergunto: você encontrou a sua? E você que está aí, que foi tocado por essa palavra, que não entregou sua vida a Jesus, você quer entregar sua vida hoje à noite a Jesus e fazer uma aliança com o Senhor para que o seu nome seja escrito no livro da vida? E você que está aí, está desviado do Evangelho e quer fazer um compromisso com Jesus, só fazer assim: eu quero este Jesus que o pastor tem. Pois venha na frente, minha irmã, venha. Vou dar glória a Deus. Eu quero que as diaconisas ajudem.